Muito bom dia, que Deus abençoe da criança ao ancião, os jovens que sejam fortificados na palavra e que saibam aproveitar a força que têm para trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que haja esta sabedoria, este entendimento. Também os casais, que todos sejam fortificados no amor de um para com o outro e de ambos para com Deus, para viverem uma vida segundo a vontade de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós encontramos o apóstolo nos trazendo um aconselhamento que nós devemos nos lembrar sempre das Escrituras, porque elas têm tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida natural e também na vida espiritual. Deus não nos deixou órfãos. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele foi fisicamente, nós não o temos aqui, mas espiritualmente o temos e tudo aquilo que nós precisamos, Ele deixou através dos escritores da palavra que foram ungidos e inspirados pelo Espírito Santo. Então vejamos um pouquinho aqui nesta primeira carta de Pedro. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, o conselho inicial. Cristo padeceu por nós na carne. Ele não padeceu por si mesmo. Como no Antigo Testamento, aquela ovelha que era sacrificada, ela não morria para si mesma, para justificar a si mesma. Ela não era culpada, mas mesmo assim ela ficava como uma substituta. Aquela ovelha morria no lugar do pecador, para que então aquele homem pudesse estar com a sua consciência em paz com Deus. Foi um sacrifício instituído para que eles pudessem viver até que viesse o sacrifício perfeito. A gente tem que observar essas coisas, porque há muita confusão no mundo religioso, como nunca existiu, porque a confusão no mundo religioso sempre existiu, mas com o passar dos anos, ela se agravou muito. Então, aquele cordeirinho era um substituto. Então, como Cristo padeceu por nós na carne, aquela ovelha, ou seja, um outro animal que fosse, estou citando ovelha, mas não era só a ovelha, que era sacrificada. Cristo padeceu por nós na carne. Armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Cristo, Jesus, então ele não padeceu por si mesmo. Ele não tinha pecado. Ele veio ao mundo e nós compreendemos que a Bíblia nos mostra que ele foi sacrificado desde antes da fundação do mundo
e chegou o tempo daquilo ser materializado. Porque como Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, Ele conhece todas as coisas desde antes daquilo existir. E chega o tempo daquilo ser materializado. Então, na mente de Deus, Jesus já tinha sido sacrificado. Por isso que Ele veio e cumpriu aquele pensamento de Deus, mas não para redimir a si mesmo, mas para redimir aos seres humanos. Então, armai-vos, olha como que o apóstolo diz, armai-vos também, vós deste mesmo pensamento. Isto quer dizer, aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O pecado está à nossa porta. Mas você não está obrigado mais a praticar aquilo, porque aquela ovelha morria e ela cobria o pecado do homem, dos seres humanos. Cristo não somente cobre o pecado. Cristo tira o desejo de pecar. Então, aquele homem que recebe o sacrifício de Jesus na sua vida, na sua integridade, ele pode tropeçar, mas a intenção dele, o desejo dele é mudado, porque a natureza é mudada. De um pecador temperamental, de um contumaz pecador, a um cordeiro, a natureza do cordeiro. Então ele não é um pecador voluntário. Aí no verso 2, então, no tempo que vos resta na carne, quanto tempo eu tenho ainda na carne? Quanto tempo você tem ainda neste corpo que luta contra Deus, luta contra a vontade de Deus? Tem alguém que saiba? Ninguém sabe. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você vai conhecendo a vontade de Deus para viver segundo a vontade de Deus. Porque houve um tempo da ignorância, mesmo em tempos religiosos. Porque as pessoas pensam, meus irmãos, que às vezes que pecar é somente roubar, matar, prostituir, mentir e outras coisas que são consideradas como pecado, fruto da carne. Mas o ensino errado da palavra, ele é um pecado. Porque Jesus considerou aqueles fariseus como arbitrários pelo fato de que colocavam sobre os homens um fardo pesado, quando eles mesmos não tocavam naquilo nem com um dedo. Então, o aprisionamento espiritual, nós vamos compreender que Cristo não nos aprisionou espiritualmente. Ele nos libertou das garras do pecado. E quando estando liberto das garras do pecado, quando aquilo acontece, alguma falha, aquilo te magoa, aquilo te entristece. E você está pronto para deixar daquilo e não praticar mais aquilo. Quando você consegue alcançar novamente aquela paz, você se regozija no Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo. Pois é bastante que no tempo passado,
antes de viver debaixo desse sacrifício, ser purificado dos pecados, antes de conhecer a graça, antes de ter Cristo com forma de Espírito em você? Então, tempo passado. Então, cumpriam a vontade dos gentios. Tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em quê? Em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Então se morre muita gente de fome. A glutonaria, as pessoas nem pensam sobre isso. Então se morre muita gente de fome, mas será que morre menos gente por causa da glutonaria do que morre de fome? Porque as pessoas não percebem. Eu tenho dinheiro, vou comer mesmo. O amor ao dinheiro aplicado errado, o dinheiro que a pessoa tem aplicado errado, é próprio dos gentios que não têm a Deus, que não têm a Jesus Cristo no seu coração. São estas coisas que Cristo já nos libertou delas. O alimento, ele é nos dado para nosso sustento físico. É claro que também não podemos ignorar que um alimento é prazeroso você comer alguma coisa boa. Mas não se deixe levar pela glutonaria, nas bebedices, tantas guloseimas. Então o próprio homem se destrói a si mesmo através da comida, às vezes. Não é só pela qualidade, também pela quantidade. A glutonaria é glutão. É porque come além, excessivamente. Não numa ocasião apenas, às vezes você se exagera, depois você se redime, né? Então veja bem que são costumes gentios, mas vamos chegar aqui ao final do verso 3. Então nós já falamos, vou repetir o verso 3. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências. Concupiscências são os desejos carnais. Não podemos esquecer tridente, né, de Satanás, aquilo como ele atacou Jesus, ele ataca os filhos de Deus também. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então ele atacou Jesus com essas três coisas, e ele ataca você também, moço, moça, homem, irmã, mulheres, todos com essas três coisas. Suas investidas, essas concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Aí entra no sistema religioso, sistema de adoração. Quantas pessoas estão achando que estão adorando a Deus e não estão? Quantas pessoas pensam que estão fazendo a vontade de Deus e não estão? Por falta de quê? De conhecimento. No Antigo Testamento já falava isto, Oséias, no capítulo 6. O meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. Ao se deixar levar por conhecimentos extrabíblicos e defender aquilo como se aquilo fosse realmente verdade, porque impregna tanto na pessoa que eles matam por causa daquilo. Há uma diferença. O idólatra mata pela sua idolatria, odeia as pessoas pela sua idolatria, isola as pessoas pela sua idolatria. O cristão dá vida por causa da verdade. O cristão ama. O cristão protege quando ele realmente é um adorador de Deus, do Deus verdadeiro. Mas a idolatria leva as pessoas
a odiarem os outros por causa do seu sistema religioso. Isso é uma coisa abominável. Então, a falta do conhecimento que eles ignoram e não querem ter, porque quando a pessoa é dominada por um espírito de idolatria no seu sistema, ele ignora as outras demais coisas. Ele ignora, ele não quer mais saber de nada. Ele tem medo de saber, é medo. Porque se você conhece a verdade, você não precisa ter medo das coisas. Por isso que Paulo diz também, pode examinar todas as coisas. Mas você já sabe o que é bom, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro. Então essas pessoas, então você sai do sistema da idolatria, porque às vezes a pessoa pensa, ele não fuma mais, ele saiu lá do vício do fumo, saiu do vício da prostituição, saiu do vício da bebida, ele se redimiu. Bom, aparentemente isso é muito bom. Mas existem tantas pessoas que fazem isso, se tornam novas pessoas, mas por dentro ele não foi mudado. A questão é o novo nascimento que tem que se buscar e não apenas uma aparência de não fumar mais, de não beber, porque tem um monte de gente que não faz isso. Mas a salvação vai além, Cristo em você vai além disto. Então quando você sai daquele sistema de idolatria, de aprisionamento das pessoas, então eles acham estranho você não participar mais com eles dos mesmos desenfreamentos, de dissolução, e blasfemam de vós. Então aí começa a perseguição daqueles que deixam aquele sistema. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.